Ai, está tanto calor. O que me apetecia mesmo era assim uma coisa fresca, inovadora, mas rigorosa. Uma sereia? Oh Rita, o que tu queres é um observador fresquinho. Ah, era mesmo isso. Mas quanto é que isso me custa? A partir de 70 cêntimos por semana. Mas só se assinares o observador até dia 23 de agosto. Oh, então é mais barato que um gelado. E tu, sereia, já assinaste? Claro, eu e o meu cardume. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que alteraram os Estados Unidos a estratégia nuclear? Once you use a nuclear weapon, the mistakes that can be made, the miscalculations, who knows what would happen. Joe Biden alterou a estratégia dos Estados Unidos em relação ao nuclear. Se antes o foco estava na dissuasão, agora a prioridade é preparar as forças norte-americanas para possíveis confrontos coordenados com a Rússia, a China e a Coreia do Norte. No centro das preocupações estará também um aumento do arsenal nuclear da China. Este plano tinha sido mantido em segredo e foi revelado esta quarta-feira pelo The New York Times. Há 2 anos, em entrevista à CNN, o presidente norte-americano alertou para o perigo que o uso de armas nucleares pode representar. Quem sabe o que pode acontecer a seguir? Perguntou Biden. Qual o risco nuclear em que vivemos? O que significa esta alteração estratégica? O que diz a China e a Rússia? Vou falar com Daniela Nunes, especialista em relações internacionais e investigadora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 22 de agosto. Bem-vinda, Daniela Nunes. Obrigada, Teresa. Bom dia. A notícia divulgada pelo The New York Times fala numa mudança estratégica no plano nuclear dos Estados Unidos. Uma mudança significativa. O que é que mudou e quais é que são as novas orientações? Bem, esta é uma matéria que, para além de altamente secreta, neste momento em particular, está sob uma revisão e uma reflexão estratégicas sobre as quais, e naturalmente, nós não vamos saber tudo e muito provavelmente nem sequer vamos saber muito. Mas só para também fornecer aqui algum contexto aos nossos ouvintes, gostava de esclarecer que este é um documento cujo conteúdo é classificado e, portanto, como digo, altamente secreto, mas cuja existência, evidentemente, é pública e é conhecida de todos nós. Portanto, isto trata-se de uma espécie de um manual de instruções. Que sabemos que existe, mas não sabemos o seu conteúdo. Existe este manual de instruções, não conhecemos exatamente o seu conteúdo, e ainda bem, não é? É mesmo assim que tem que ser. E, portanto, o que estas instruções fornecem é o modus operandi daquilo que seria a postura norte-americana, o comportamento norte-americano, em matéria, obviamente, do emprego de armas nucleares, em caso de um conflito desse tipo. Portanto, quanto à revisão deste manual, digamos assim, mais recentemente anunciada, o que sabemos é que, pelo menos desde março, ela estará em curso. Portanto, pelo menos desde março ouvimos falar numa revisão estratégica que tem a ver com armamento nuclear. Nesta fase mais atual, o que existirá é um relatório produto de vários meses de ponderação e de doutrinação acerca de novas ameaças globais e também da forma mais eficaz dos Estados Unidos as combaterem. Já agora aproveito para dizer que nada disto é uma novidade, portanto, não é um escândalo filho da atualidade tensa que estamos a viver, esta revisão e estas mudanças neste documento, porque em bom rigor ele é revisto de 4 em 4 anos, precisamente com vista a satisfazer com maior e melhor exatidão as necessidades de cada fase da história, da política, do mundo, e portanto nesta fase específica tem-se falado bastante e espera-se ainda que Joe Biden o confirme até ao final do mandato. Tem-se falado numa reorientação que tem fundamentalmente por base a expansão do arsenal nuclear chinês. Mas atenção, não é só a expansão do arsenal nuclear chinês.
Esta revisão estratégica também está ligada à possibilidade de ações, e nomeadamente ações nucleares concertadas, portanto, ligando aqui a China, a Coreia do Norte e, obviamente, a Rússia, claro, que são parceiros hostis à ordem mundial vigente, que é a democrática, liberal, não é? E querendo ou não, é a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Uhum. A China, entretanto, também já reagiu a esta notícia. Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o país ficou seriamente preocupado e acusou os Estados Unidos de alimentarem uma teoria da ameaça nuclear da China. É assim? A China, como referiu muito bem, respondeu com séria preocupação, segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aproveitou ainda para acusar os Estados Unidos de uma tentativa de instrumentalizar a China, claro, na qualidade de ameaça nuclear, para construir, os Estados Unidos, uma estratégia mais robusta, digamos assim, neste domínio do armamento nuclear. De facto, a estratégia norte-americana neste domínio tem sido muito mais focada na ameaça russa e não tanto na chinesa. Portanto, há aqui, sem dúvida, uma alteração, pelo menos ao nível da narrativa estratégica, da importância relativa que a China ocupa na retórica da contenção. E tornar a China protagonista no seio desta retórica significa que ela, efetivamente, e aos olhos da Casa Branca, configura hoje em dia um problema mais exigente e claramente por razões sobre as quais nós podemos especular, mas às quais não vamos ter um acesso, digamos que oficial. Não vamos conhecer com precisão as reflexões contidas neste novo relatório, mas podemos imaginar que isto se deve a uma alteração ou uma aceleração, inequívoca do investimento nuclear da República Popular Chinesa, ao qual, obviamente, Washington tem estado a prestar atenção. Só para também fornecer aqui uma noção mais ou menos numérica, estima-se que a China, até 2030, dobre a quantidade de ogivas operacionais disponíveis. Portanto, nunca se conseguindo equiparar, pelo menos até 2030, aos Estados Unidos e muito menos à Rússia, mas atingindo números, esses sim preocupantes, para a manutenção de uma ordem mundial, não interessa se liderada pelos Estados Unidos ou não, mas assente nos critérios da paz e da estabilidade, quer na região Indo-Pacífica, quer, portanto, em todas as outras. Uhum. Referiu a Rússia e, nomeadamente, a guerra na Ucrânia, que dura há mais de 2 anos, veio aumentar aqui o risco de um conflito nuclear. Putin já ameaçou várias vezes recorrer a mísseis nucleares, apesar de até agora ainda não ter acontecido. Qual é que é o risco de que estamos a falar? Bem, a ameaça nuclear é um elemento que nós já tomamos como mais ou menos próprio ou mais ou menos característico da retórica belicista da Rússia de Putin, não é? Uhum. De alguma forma é uma ameaça que também tem vindo a surgir, sobretudo em momentos de maior tensão e cuidado para a própria Rússia. Portanto, momentos mais áureos para a Ucrânia e para os seus aliados. Estou aqui a pensar, por exemplo, na altura em que se falou na possibilidade de enviar tropas NATO para a Ucrânia. A Rússia recorreu imediatamente à narrativa nuclear e, obviamente, para conter ao máximo esta ideia dos aliados por via do medo, é claro. O que me parece é que Putin não está exatamente alerta para o que eu estava a dizer anteriormente, que é um conflito nuclear não vai dizer apenas respeito àqueles que ele sugere atacar, não é? Um conflito nuclear coloca em causa os 4 cantos do mundo de que inevitavelmente a própria Rússia faz parte, não é? Uhum. Eu não acho que as ameaças de Putin, como de resto as de nenhum outro líder, devam ser menosprezadas ou ignoradas, portanto, sobretudo porque a Rússia tem qualquer coisa que o Ocidente não tem, que é um líder disponível para usar armamento nuclear. Quer no contexto da guerra na Ucrânia, quer noutro contexto qualquer, que até possa vir a surgir ainda. Portanto, eu acho que estas ameaças devem sempre ser tidas em conta, não é? E que esforços devem ser feitos para oferir com o maior rigor possível que tipo de exercícios está ou não está a Rússia a desempenhar, no sentido de, potencialmente, vir a empregar armas nucleares nesta ou noutra guerra. Já regressamos à conversa com Daniela Nunes, especialista em relações internacionais. Na segunda parte, olhamos para a transformação das grandes alianças militares a nível mundial e também para os riscos de conflitos em outros países escalarem para uma guerra nuclear. Os pagamentos feitos eram através de dinheiro depositado no Banco Espírito Santo.
Esta é a história de como os nazis tentaram raptar em Cascais o rei inglês que abdicou do trono por amor. Episódio 4. O banqueiro no ninho dos espiões. Um rei na boca do inferno é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Soraya Chaves, com banda sonora original de Cláudia Pascoal. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Daniela Nunes, especialista em relações internacionais. Falávamos do conflito na Ucrânia. Ele teve também impacto nas grandes alianças militares e aproximou a Rússia da China e da Coreia do Norte. Certo. Por acaso até pensei, Teresa, que ia mencionar um outro país, nesses que acabou de elencar, que era o Irão. Nós não podemos, nesta fase do conflito na Ucrânia, ou nesta fase das relações internacionais, se quiseres, para mim já não é dissociável a guerra da Ucrânia da guerra no Médio Oriente. E em matéria de alianças, isso é particularmente visível e notável. E, portanto, o que estamos a viver, por exemplo, no contexto do conflito israelo-palestiniano, significou inegavelmente uma aproximação do Irão a um conjunto, para além dos seus proxies, portanto, na região do Médio Oriente, obviamente, significou a aproximação do Irão a um conjunto de parceiros, como é o caso da Rússia, que tornam a robustez das alianças, das amizades, das aproximações, o que quisermos, da Rússia a um conjunto de países, também eles desinteressados na dinâmica democrática, liberal, nesta ordem mundial vigente, desinteressados na continuidade dessa ordem mundial. Portanto, o risco é, obviamente, o risco de colocar em causa essa ordem mundial é, obviamente, potenciado não apenas pela guerra na Ucrânia, mas também por estas razões que, como digo, são mais globais e que tendem, sob o meu ponto de vista, a aproximar as duas guerras nesta matéria de alianças, portanto, por um lado o bem, por outro lado o mal, e se quisermos juntar a esta mistura, ainda podemos mencionar a hipótese de Donald Trump vir a ser eleito nos Estados Unidos, ele que é um homem, um potencial candidato reeleito, que prioriza um conjunto de programas de armamento nuclear em detrimento de programas de não proliferação deste tipo de armas e de programas de segurança. Ele é um agente acelerador do desenvolvimento e da produção deste tipo de armas. Portanto, não estou aqui a querer aproximá-lo da leitura russa, norte-coreana, iraniana, sobre a ordem mundial vigente, até porque ele, a ser eleito presidente dos Estados Unidos, é o líder e é o rosto dessa ordem mundial, certamente não quererá abdicar do pioneirismo norte-americano nesta e noutras matérias, só aqui para também fornecer alguns dados mais concretos. Algumas das propostas de Donald Trump em caso de reeleição passam, por um lado, por rejeitar esforços que já têm vindo a ser feitos para encontrar alternativas, portanto, alternativas menos bélicas, se quisermos, aos atuais planos do Congresso norte-americano, no sentido da não proliferação deste tipo de armamento. Passam ainda também por financiar o seu desenvolvimento e, designadamente, portanto, passam pela proposta de produção de ogivas nucleares ainda mais modernas, ainda mais capazes, desenvolver mísseis de cruzeiro novos,
enfim, fazer experiências, realizar experiências novas, portanto, não só desenvolver aquilo que já existe, mas procurar, sob o ponto de vista também, obviamente, da ciência e da tecnologia, procurar investir nesses setores no sentido de apetrechar ainda mais os Estados Unidos na esfera do que são as suas capacidades nucleares. A nível global, podemos falar de um regresso desta ameaça nuclear para o centro da diplomacia, depois de um período em que se procurou mais a dissuasão. Agora estamos a assistir ao contrário? Sim, eu acho que sim. Nós estamos neste momento, julgo eu, não posso fazer este exercício com grande exatidão e com grande precisão, porque não tenho uma bola de cristal, não consigo avançar 30 ou 40 ou 50 anos na história para perceber qual é exatamente o momento que estamos a viver agora, mas parece-me que mais de 30 décadas depois do final da Guerra Fria e de um período que parecia áureo, portanto, o fim da bipolaridade, o fim da necessidade, sobretudo depois das lideranças de Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan nos Estados Unidos e na União Soviética, depois destas lideranças portanto, mais apaziguadoras e que se esforçaram claramente no sentido do final da Guerra Fria e do final, enfim, do investimento das duas grandes superpotências num conjunto de armas muitíssimo perigosas, não é? Recordo que foram estes dois líderes que em 1987 assinaram o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, e do qual, entretanto, em 2019, Donald Trump e Vladimir Putin saíram. Portanto, parece-me que estamos a entrar numa fase que acaba com esse período áureo do fim da Guerra Fria, não é? Pensava-se que o mundo finalmente tinha evoluído no sentido de compreender como a guerra é uma coisa altamente ultrapassada, não é? E, portanto, 30 anos envolvidos, aquilo que vemos hoje é um regresso a uma dinâmica e a um conjunto de lideranças altamente inconsequentes, e o mais preocupante para mim, e só mesmo para concluir, o mais preocupante para mim é a possibilidade de um país como os Estados Unidos, ele próprio poder vir a ser liderado por, e passa a redundância, uma liderança deste tipo. Portanto, uma liderança cujo homem do leme é uma pessoa inconsequente. Donald Trump não me parece um candidato que esteja alerta para o perigo que significaria um conjunto de propostas suas e de ideias suas, sobretudo num momento em que as relações internacionais estão tão inflamadas e que precisariam de uma liderança norte-americana que pudesse, no contexto dessa inflamação e desse incêndio que é neste momento global e sobretudo visível na Ucrânia e em Israel, tudo o que era preciso era que os Estados Unidos pudessem constituir aqui o elemento água na fervura e não o contrário. Obrigada, Daniela Nunes. Obrigada. Daniela Nunes é especialista em relações internacionais. Esta foi a história do dia. Este episódio contou com a produção da Inês Galrito. O som que ouvimos é da CNN Internacional. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Teresa Abcacis. Até amanhã.